Olá, galera! E aí, tudo certo? Vamos para mais uma aulinha? Hoje a gente vai continuar falando de cromossomos, lembram da aula passada? Por isso é importante você assistir as aulas na sequência, né? E não deixar de assistir as aulas, pessoal. Porque a gente sempre está lembrando vocês do que foi visto, né? E seguindo aí. Então, nós estávamos falando sobre cromossomos na aula passada. Vimos as partes de um cromossoma simples, um cromossoma duplicado. E falando em cromossomo, no caso, as mulheres possuem 46 cromossomos. Desses 46, 44 são chamados autossomos e 2 são chamados de sexuais. No caso das mulheres, os sexuais são iguais, do mesmo tamanho, e eles são chamados de XX. No caso dos homens, 46 cromossomos, dos quais 44 são autossomos também, iguais aos das mulheres, só que os 2 sexuais são de tamanhos diferentes. Um é chamado de X, um maior, que é igual ao das mulheres, e um bem pequenininho chamado de Y, tá? Então, olhando para essa imagem aqui, eu estou mostrando para vocês o tamanho do cromossoma X. Aqui ele está duplicado, tem um cromossoma aqui duplicado, né? Com relação ao tamanho do cromossoma Y. É muito pequenininho mesmo. Então, no caso dos homens, eles têm um X, um cromossoma desse, igual ao das mulheres, e um cromossoma bem pequenininho chamado de Y. São os 2 cromossomas sexuais, tá? As mulheres terão 2 assim, ó, 2 cromossomas X, desse mesmo tamanho aqui, tá? O cromossoma X, vejam aqui, ó, que um braço é ligeiramente maior que o outro, é do tipo submetacêntrico que a gente tinha falado na aula anterior. O cromossoma Y dos homens é acrocêntrico, um toquinho de braço em relação ao outro, tá? Aqui, ó, cromossomos sexuais humanos, micrografia eletrônica, de varredura aumento 35.000 vezes, pessoal, né? Observando aí os cromossomos sexuais. Então, seguindo na nossa aulinha, aqui você estaria vendo, tá dando ênfase para os núcleos, tá? Só para os núcleos de células aí dos homens e aqui só para os núcleos de células das mulheres. Tem essa diferença em relação aos cromossomos sexuais, tá? Vocês lembram que no caso das mulheres, eles são grandes, os cromossomos sexuais. Então, por esse motivo, um deles fica enroladinho, grudado na carioteca. Lembra da membrana nuclear aqui, carioteca? Então, ele fica aqui, bem denso. Quando se coloca corante, ele está tão enrolado, tão compactado, que ele aparece como uma mancha desse jeito, ó. Esse cromossomo X da mulher, um deles, fica inativo, tá? Grudadinho na borda da carioteca. Então, quando se coloca corante, é facilmente visível, ok? Esse tipo de cromossoma X da mulher inativo chama-se cromatina sexual, tá? Os homens, por ter apenas um X, ele fica normal aqui na forma de cromatina e o Y também. Então, ele não vai ter cromatina sexual. Essa inativação aqui do X é como se fosse, digamos assim, para que as mulheres não tivessem muito mais genes do que os homens, né? Porque o cromossoma Y, ele é muito pequeno, vocês perceberam a diferença dele em relação ao X. Então, para ocorrer essa equivalência, um dos X da mulher fica aqui inativo, que é chamado de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Então, quando você for ler na sua apostila ou algum exercício que falar sobre isso, sobre a cromatina sexual, você já vai saber que é um dos cromossomas X da mulher, inativo, tudo bem? Pessoal, então, homens normais não podem ter cromatina sexual. Mulheres normais têm uma cromatina sexual, tá? Então, pelo núcleo de células, já se pode ter aqui, ó, né, a certeza de homens normais, geneticamente falando, e mulheres normais, geneticamente falando, tá? Essa análise pode ser feita com células aqui da mucosa bucal. A gente raspa algumas células aqui por dentro da boca, passa todo por uma técnica, né, de coragem, né, de colocar os corantes e tal, vai para uma estufa e depois você vai observar o microscópio. E aí você observa, então, os homens não podem ter e as mulheres têm uma cromatina sexual, tá certo? O que você está vendo aqui nessa imagem? A gente faz um estudo dos cromossomos de um indivíduo para saber se está tudo certo com ele.
Cariótipo é o conjunto dos cromossomos com relação ao tamanho deles, a forma deles, o número. Isso é o cariótipo de uma espécie, tá? Esse cariótipo, ele vai ser estudado para ver se está tudo bem com aquela espécie, com aquele indivíduo. A técnica de colocar esses cromossomos em uma folha de papel e montar, seguindo essa disposição do cromossoma maior em relação ao menor, o par sexual sempre fica por último, tá? Um pouquinho mais acima ou bem mais abaixo. Essa técnica chama-se cariograma, ou ideograma. Então, o geneticista vai analisar e vai dar o laudo para a família, né? Se está tudo bem. Então, em relação às síndromes, né, é importante você ter aí o cariótipo. Vejam que aqui eles vão aparecer de 2 em 2. Você tem, ó, os cromossomas do mesmo par são equivalentes. Esse é o que você recebeu da sua mãe pelo óvulo e esse do seu pai pelo espermatozoide. E assim por diante, ó, um da mãe, um do pai, um da mãe, um do pai. Então, a gente sabe que o pai mandou 23 cromossomas para você pelo espermatozoide, a mãe mandou para você 23 cromossomas pelo óvulo. Quando ocorre a fecundação, eles se juntam numa única célula que a gente vai chamar de ovo ou zigoto. E você passa então a ter os 46 cromossomos, tá? Então os 46 cromossomos são originados a partir do momento da fecundação. E aí as células vão sofrendo divisões para formar o corpo daquele indivíduo, mantendo os 46 cromossomos nas células. Se você observar aqui comigo, o último parzinho aqui, ó, mostra um cromossoma maior e um menor. Então, é o X e o Y, são os cromossomos sexuais. Então, esse aqui é o cariótipo de um homem normal, tá? Normal, estão os 46 cromossomos aí, não está faltando nenhum pedaço, ok? Aqui, ó, você observa, o número 1, por exemplo, é um cromossoma metacêntrico. O 13, o 14, o 15 aqui, ó, são do tipo acrocêntrico. O Y também é acrocêntrico, que eu havia comentado com vocês, tá? Alguns aqui são do tipo submetacêntrico, né? Muitos aqui são submetacêntricos, inclusive o X. Então, aquela denominação conforme a posição lá do centrômero, que a gente já havia conversado. Pessoal, aqui, ó, se a gente observar o último parzinho, os cromossomas sexuais têm o mesmo tamanho, é o XX, então é uma mulher, o cariótipo de uma mulher normal. Tá? Então, por isso que é importante você fazer o estudo dos cromossomos que se chama cariótipo. Né? Se alguma síndrome, por exemplo, síndrome de Down, vai ter um cromossominho a mais, no par 21 vai aparecer mais um aqui. Como que isso acontece, a gente vai ver em umas próximas aulas aí, tá? Mas, então, pela análise do cariótipo, você pode chegar a saber se a pessoa está com os cromossomas tudo certinho ou se tem alguma deficiência para mais ou para menos. Então, aqui no cariótipo é feito esse estudo. Eu quero mostrar para vocês, esse aqui foi de um curso que eu fiz de genética humana na PUC e nós montamos um cariótipo, gente. Esses são os cromossomas humanos bem ampliados, olha só, né? Não é coloridinho assim bonitinho, aqui está bem ampliado. E a gente tem que montar isso. Como que a gente monta? Bom, a gente pega uma célula do sangue, o leucócito, porque a hemácia não tem núcleo, tá? Então, pegamos uma célula do sangue. Essa célula, ela é colocada em solução nutritiva, a temperatura ideal do corpo, tá? É acrescentada uma substância que vai ativar ela para ela entrar em divisão. E depois é colocada uma outra substância para paralisar naquele momento em que a cromatina vai ter espiralizado o máximo, vai ter se duplicado, vai estar bem compactada e bem visível. Então, é adicionada a substância para que pare bem nesse momento. Aí essa célula é colocada numa solução hipotônica, não sei se vocês lembram da solução hipotônica, que vai fazer essa célula absorver líquido, ela vai inchar, ela vai explodir, para que os cromossomas possam se espalhar. Então, você vai ter algo parecido com isso, tá? Os cromossomas vão ficar todos espalhados lá na lâmina, na microscopia, né? Aí, acoplado ao microscópio, tem câmera fotográfica, vai tirar fotos, né? Essas fotos são bem ampliadas, como você está vendo aqui, mas olha a bagunça que é. Aí, você vai pegar uma tesoura, vai cortar um por um, e vai montar desse jeito aqui, seguindo, né, esses critérios do maior para o menor. Isso foi estabelecido num congresso nos Estados Unidos por médicos geneticistas dessa organização. Então, sempre o cariótipo, o cariograma vai ser montado dessa maneira, tá? E eu pergunto para vocês, analisando aqui, ó, esse cariótipo que eu estou mostrando, vocês me diriam que é de uma mulher ou é de um homem? Já tem a resposta para mim?
O que vocês acham? Vamos observar? O último par aqui, ó, tá? São os cromossomas do mesmo tamanho? São. Então é XX, então é de uma mulher. Tá bem? Muito bem, só uma curiosidade que eu trouxe para vocês perceberem, né? Como que funciona isso. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisinha aqui. Você tem aqui um óvulo, tá? E aqui um espermatozoide. Óvulos e espermatozoides são os gametas, são as células sexuais, concordam? Essas células sexuais, reprodutivas, gametas, são chamadas de células haploides. Por quê? Porque elas têm metade do número de cromossomas, tá? Tem metade. Dentro do óvulo tem 23 cromossomas, dentro do espermatozoide 23 cromossomas. A reprodução sexuada precisa de 2 indivíduos, tá? No caso do homem e da mulher, precisa de gametas, que eles produzam seus gametas, precisa da relação sexual e precisa do encontro desses gametas, que é a fecundação. Então, o espermatozoide vai penetrar aqui no óvulo, tá? Quando isso acontece, os 23 cromossomas dele vão emparelhar com os 23 do óvulo. Vocês estão percebendo aí no cariótipo, que a gente acabou de ver, que tem cromossomas de diferentes tamanhos, tá? Então, estou representando aqui apenas 2, um laranjado e um azul. Tem mais os outros 21 aí dentro, tá? O que acontece? No momento da fecundação, os cromossomas do pai, que são equivalentes aos da mãe, do mesmo tamanho, da mesma forma, eles são atraídos como se fossem ímãs. Então, eles vão ficar lado a lado. Então, o laranjado, ao entrar aqui, vai encontrar com o laranjado formando um par, tá? O azulzinho, quando entrar lá no óvulo, também vai fazer um parzinho com outro azulzinho. E assim por diante. Você vai ter os 23 do pai ligados de uma forma emparelhados, eu quero dizer, tá? Então, vai formar os pares equivalentes. Esses pares equivalentes, totalizando então 46 cromossomos dentro das células chamadas zigoto, então aqui você vai ter um zigoto, que você sabe muito bem, ou também chamado de ovo, célula ovo, tá? Então você vai ter um zigoto ou um ovo aqui, com os 46 cromossomos. Essas células que têm o número completo de cromossomos chamam-se diploides, tá? Conjunto, os cromossomos estão de 2 em 2. Então, são as células diploides. Ou eu também chamo de célula somática. Soma é corpo, porque são essas células aqui, ó, a partir do zigoto, é que você vai ter a divisão dessa célula formando 2, daí cada uma se divide em mais 2, formando 4, e assim por diante, até formar o corpo de um feto, de um bebê e de um indivíduo, tá? Então, é a partir do zigoto que o nosso corpo é formado. Então, a partir do jogo completo de cromossomos aqui, ó, que são os 46. Pessoal, no momento que ocorre a fecundação, que os cromossomas se emparelham, tá, formando os pares, você tem assim, ó, esses cromossomos são chamados de homólogos, com H. Homólogos é um cromossoma desse que você herdou do seu pai e um cromossoma desse que você herdou da sua mãe, tá? É o par equivalente, tudo bem? O azulzinho é a mesma coisa. Tá? É um par de homólogos equivalentes, um que veio do seu pai, um que veio da sua mãe. Então, você vai ter os 46 cromossomos aqui dentro ou os 23 pares de homólogos aí dentro. Tá certo? Então, é importante que você entenda bem esses termos. Agora, imagine o seguinte, a célula zigoto acabou de ser formada, tá? O que vai acontecer a partir desse momento? Essa célula vai ter que se dividir em 2 para ir formando o corpo do futuro ser, tá? O que vai acontecer com os cromossomos que a gente falou para você? Aqui, eles vão estar em forma de cromatina, desenrolados, né? Essa célula vai entrar em divisão, ela vai se preparar para se dividir. Então, cada cromatina vai se condensar muito, virando o cromossomo, tá? E, além disso, vai ter que se duplicar. Vai ter que se duplicar. Então, aqui, ó, a mesma coisa. Tá vendo? Vou representar aqui para você olhar. Então, vai haver a duplicação. Certo? Então, olha só.
Tem que duplicar, pessoal, porque eles vão ser separados, tá? E depois vai haver divisões para que fique igualzinho 46 para uma célula e 46 para outra. Se eles não tivessem duplicado, como que eu vou fazer 46 cromossomos para uma célula e 46 para outra célula? Tá? Então, é por isso que a cromatina vai virar cromossomo e eles se duplicam, tá bem? Então, vai acontecer isso com cada cromossomo aqui, né? Os equivalentes, os homólogos. Então, eles se compactam virando cromossomos, tá? E depois a célula, então, vai se dividir, separando 46 para cada lado. Tudo bem? Pessoal, então, todos esses termos com cromossomos tem que estar na pontinha da língua, tá? A gente vai voltar a falar muito deles aí nas aulas seguintes, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Deixem as dúvidas lá para a prof e a gente vai conversando depois, tá bem? Então, beijos para vocês, fiquem muito bem e até uma próxima aula.